Oi, Oi, Raquel. tudo bom? Tudo bem? E aí? Tudo bom. Tá me ouvindo bem aí? Tá tudo certo aqui. Tô ouvindo bem. Legal, Tá me ouvindo legal. também? Vamos lá. Então tá. Tô. Falou. Bora. Bora. Então, Cris, a ideia dessa conversa é a gente focar na sua história, na sua trajetória, desde o comecinho, né? Desde que você começou a se interessar por arte e tudo mais. E eu já começo com essa curiosidade, porque até eu receber seus materiais, eu não sabia que você era de Portugal. Olha só. Começa aí, né? Pois Então é. me conta um pouquinho dessa história. Então, eu nasci em Portugal, embora meus pais, minha família já estivesse morando aqui em Maringá. Mas eu sou de uma família muito, muito, muito tradicional portuguesa, assim, totalmente. Com todos os atributos, bons e ruins. E por ser a quarta filha, e já ter, meu pai e minha mãe já terem tido, já tinham três filhas, e eles estavam com a viagem programada para visitar os parentes, fazia muito tempo que eles não iam. E quando minha mãe ficou sabendo que estava grávida, meu pai ficou super contente porque tinha certeza que ia ser menino. Então eu fui para lá, minha mãe foi para lá para ter um menino, mas não foi bem assim, né? Pois é. E aí veio depois, ainda tive uma quinta irmã, né? Então, só mulheres em casa, da família da minha mãe, são mais quatro mulheres. É uma família que tem muita mulher. Uhum. Enfim. Aí, quando eu tinha uns 18 anos, que eu fui para a FAAP, fui para São Paulo fazer Belas Artes e tal, mas depois eu conto como que eu comecei com essa história. E aí, no meio do caminho, eu resolvi ir para. Tive um convite e fui para Portugal para terminar meu curso lá. Fui para Lisboa. Aí fiquei lá dois Uhum. anos e pouco, fiquei estudando. Voltei para Maringá. Minha intenção era voltar para Portugal, porque eu achava que eu tinha que voltar, enfim, mas fui ficando e conheci o Paulo. Aí não voltei mais. Mas, assim, a minha formação, ela é uma formação bem acadêmica. Eu, com 10 anos, minha mãe achou então que eu tinha jeito para pintura e fiquei fazendo parte de vários cursinhos assim de pintura dessas senhoras que dão aula em casa e bem uma coisa bem assim, pintura é tela. Você faz pintura, você ensina a pintar em tela. Então era bem aquela coisa assim, né? E bem bem quadradinha. Aí, com 15 anos, eu fui para o CAC. Eu fui fazer um curso no CAC. E lá comecei. Foi a primeira vez que eu comecei a saber de alguns artistas de Maringá. Conheci o Mado. Mas basicamente foi o Mado mesmo, que eu ouvi falar, né? Eu não conhecia muitos artistas. Só que depois eu fui para São Paulo, para Portugal. E aí, quando eu voltei, eu Aí voltei, né, fiz parte de um grupo de teatro do Eduardo Montanari. Eu estava meio assim, o mundo da arte ainda estava em processo, assim, processando o que era esse caminho, apesar, não tinha ainda um trabalho muito claro na minha frente, assim, de artes plásticas, né? Então eu fui também fazer teatro, adorava fazer teatro e tal, e aí comecei a me enturmar mais com todo o grupo da cultura, né? Uhum. Conheci o Tommy, foi o Tommy até que me apresentou ao Paolo e tal, e aí a partir disso a gente sempre se envolvendo, né, na, na história da cultura aqui de Maringá. Mas Que legal. nesse tempo todo é um processo muito intenso assim de descoberta de trabalho pessoal assim e assim é uma escola a vida da gente enquanto artista a própria vida é uma escola o artista e tudo que ele vivencia né
faz parte, são elementos que a gente carrega para dentro do nosso trabalho, do nosso processo, né? Uhum. Mas deixa eu te perguntar, normalmente a gente tem feito algumas conversas assim meio cronológicas, né? Então, eu queria saber assim, se quando você era criança, adolescente, você tinha essa coisa já de desenhar, assim, porque tem Sim, crianças que gostam muito de desenhar que não necessariamente vão sim, ser sim. artistas. Como É. que era isso com você, assim? Eu desenhava muito também, mas nunca imaginava que isso, para mim, não fazia muito sentido, assim, eu não tinha essa vivência em casa de artista. E, e uma coisa bem tradicional, bem careta mesmo, assim, menina cai muito bem em aprender piano, aprender balé e aprender a desenhar. Ah, a Cris tem jeito para desenhar, então vamos colocar ela na aula de desenho. Então, é mais ou menos esse grau aí. Eu adorava outras coisas também, mas a minha mãe resolveu me colocar na aula de desenho. Se ela tivesse talvez me colocado na aula de balé, vai ver que eu iria para essa área. Não sei, estou Aham. brincando, mas eu gostava muito de desenhar. Tanto é que com 10 anos a minha mãe e pessoas que a minha volta falavam assim, ela leva tanto jeito, vamos colocar. Eu tinha uma tia, na verdade, que gostava também muito de pintar e morava conosco e ela me levava nas aulas. Ela que começou a me Uhum. levar, porque ela ia e ela me levava. E a gente fez as aulas juntas, assim, que era esse lugar era lá naquela escola São Francisco Xavier, tinha umas aulas de pintura. E a gente fez, eu com 10 anos e a minha tia. Então, assim, Sim. e assim, era para aprender pintura em tela, uma coisa assim, olha, tem aqui essas figuras, escolhe uma e faz. Então, uma coisa assim que eu abomino praticamente, mas é, me ajudou no sentido de entender a tinta, de entender como que se pinta. Só que isso também ajuda e cria muitos vícios, que para eu desconstruí-los foi assim uma luta, né? E tem muita gente que nunca consegue sair deles. Mas, e até hoje, às vezes, eu me vejo neles, mas acredito que eu já tenha me libertado disso, mas foi para eu entender esse lugar que eu fui criada, essa caixinha, né, que me colocaram demorou para eu entender. Tanto é que depois, quando eu vinha dar aula para criança e dei aula para todas as idades, tomei muito cuidado nesse sentido. Mas, Uhum. e um cuidado assim, especialmente também porque eu via, e agora você está fazendo uns recortes aí. Mesmo artistas bacanas ou ateliês que se diziam contemporâneos e tal, e dando aula, parecia assim que as pessoas que frequentavam esses ateliês saíam de lá assim com um trabalho muito parecido com o trabalho do professor. Isso eu não acho que seja uma coisa de todo ruim, porque acho que é normal, a influência do professor, né, que é artista, para com o aluno. Mas eu Uhum. procurei tomar bastante cuidado nesse sentido, é, de provocar na pessoa algo que fosse dela descobrir dentro dela. Então, o processo criativo que eu aplicava ali nas minhas aulas era bem, embora tivesse um procedimento parecido com o meu, mas tentava fazer com que a pessoa buscasse seu caminho mesmo, né? Os seus símbolos. Meu trabalho, você viu, é muito simbólico, é uma narrativa simbólica cheia de questões é, que eu coloco ali, enfim, figurativas, né?
Uhum. Então, fica muito difícil, muitas vezes, deu ali dentro do meu ateliê, deu, não difícil, mas eu acabo interferindo nesse sentido e dando alguns caminhos que levam as pessoas a processar esses símbolos, a buscar os seus próprios símbolos e tal, e atrás disso. Isso não impede que a pessoa faça uma pintura, uma composição abstrata. Ela, diante desse processo todo que eu ensino, ela pode abstrair todos esses elementos e chegar em questões mais puras, como a forma, como a cor, e trabalhar nessa linguagem, né? Mas a tendência é também um pouco a pessoa ficar tão encantada com essa riqueza que tem dentro de todo mundo, né? A riqueza simbólica que nós temos, que geralmente a gente acaba vasculhando muito isso e trabalhando com muitos desses elementos, né? A Amanda que Uhum. falou, era maravilhoso. Eu fico com saudade porque era muito gostoso mesmo, né? As aulas que a gente tinha e que a gente fazia mil elucubrações também em relação aos processos de cada um. Ficava uma coisa até meio terapêutico, né? Tem pessoas que não gostam, Aham. mas era engraçado, era legal, porque também não tinha o caráter pesado, né, de uma terapia. Então a gente levava de uma forma muito tranquila, assim, era meio para se divertir mesmo, vamos nos divertir. E o que a gente pode fazer disso para o trabalho? Perfeito. O que não dá, Uhum. opa, desculpa. E o que não dá, a gente deixa para outro momento, né? Eu Aham. acho que eu viajei, voltei, estava falando da minha trajetória, mas Tranquilo. Eu eu. queria, Pode falar. não, eu queria fazer duas perguntas em uma. Então, eu queria saber quando é que aconteceu, como aconteceu essa decisão ou descoberta de que você seria uma artista como profissão, né? Que teria essa ocupação, né? Seja através das obras, seja através das aulas, né? Dos cursos e tal. Como que isso aconteceu? E aí depois é que você falasse um pouco do seu percurso como artista mesmo, né? Se quando você entrou nessa de é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer, como que isso se dava no seu trabalho artístico, assim, se lá atrás era como é ainda, ou se teve fases. Sempre. Então, assim, eu acho que todo ser humano, e, assim, claro que uns mais e outros menos, mas tem uma inquietação dentro deles, e principalmente na fase da adolescência, que a gente está descobrindo, buscando, né? E, e eu nem ia seguir a profissão de artista plástica. Para mim era uma coisa meio, como eu te falei, na minha casa não era algo que era levado como profissão. E meio que eu fui assim, aconteceu. Não foi algo planejado, aconteceu. Até, tanto é que eu falo assim, eu queria fazer veterinária. Eu adoro o mundo dos animais e tal. E tanto é que eu também trago isso para o meu trabalho de arte, né? Sempre fazendo muitos animais. Parece que essa coisa da natureza, do elemento selvagem assim, os animais. Claro que na veterinária você acaba lidando mais com animais domésticos, mas ali eles em si carregam essa, esse mundo instintivo que eu acho fascinante. E, Uhum. e aí, enfim, como eu falei, só que a família machista, né, falava veterinária, isso não é coisa da mulher, vai fazer então artes. Sobrou artes para você. E aí eu fui, né? Só que a partir do momento que eu fui para São Paulo, que assim, as coisas se abriram de um jeito na minha cabeça, assim, que eu falei, meu Deus do céu, onde que eu estava vivendo, né?
que mundo era esse, assim, não julgando, mas assim, era muito limitado, era muito cheio de limitado é a palavra, né? Assim, me aprisionava de certa forma, né? Para algumas questões que dentro de mim faziam, pulsavam essas questões e eu não sabia para onde botá-las, né? E na arte eu encontrei esse lugar, porque eu acredito muito nesse desejo que pulsa em todo mundo e de alguma forma as pessoas vão canalizando nas suas vidas, elas vão canalizando para algum lugar esse desejo, essa inquietação, esse movimento interno que você tem dentro de você. E é principalmente, né, na adolescência, na juventude que isso aparece. E a arte, ela é um lugar por excelência fantástico para você desenvolver isso. Ela é maravilhoso, ela qualquer manifestação artística, seja no teatro, seja na música, na dança, nas artes visuais, essa expressão que você pode possibilitar de você fazer aflorar esses elementos internos, processá-los e botar para fora da melhor forma possível, né? Ou não, né? Da melhor forma possível, também dentro do que é melhor para você, não para o mundo, mas para você. Porque melhor Uhum. parece que é assim, você buscando uma beleza, algo bom para o mundo, pode até ser que a arte sempre é bom para o mundo, mesmo que ela venha carregada de coisas ruins, no sentido de desestabilizar, de provocar, de causar uma certa dor. Mas a busca dela é desestabilizar para que haja essa reconciliação mais à frente. Ela necessita desse momento, né, de desestabilizar, para que você encontre essa conciliação no futuro, né, nesse Uhum. futuro. E ela é um movimento sem fim. Você encontrou a conciliação ali, mas já busca, já tem outro movimento se formando de questão para a roda girar. Porque se você acha que está pronto, que não precisa fazer mais nada, então você estabiliza, você para e você congela qualquer possibilidade, né, o trabalho fica paralisado, não faz sentido mais, né, ele existir. Aliás, ele morre. Então esse movimento ele é inerente. Então ele apareceu nesse momento, né, como eu falei, da juventude, e o fato de eu estar fazendo artes visuais lá em São Paulo, depois eu fui para Lisboa, isso tudo foi me dando uma visão assim de que no meu trabalho eu podia então estar manipulando essas questões aí para eu para mim para eu viver, né? Porque no fim das contas o que faz sentido é isso, né? Você tá nesse fluxo e aí assim no começo da minha trajetória as coisas elas aparecem, vão aparecendo muito de uma forma inconsciente, né? Os elementos aparecem muito de uma forma inconsciente. Você não sabe muito bem. E até lá nas aulas que eu dava, eu provocava esses elementos nas pessoas, né, com os exercícios que eu dava, e para que as pessoas pudessem, né, os alunos pudessem criar ali como se fosse um repertório de elementos que elas pudessem, então, ir depurando e aquilo virando cada vez mais a sua elaboração principal.
E eu percebi, porque eu percebi por mim isso, né? Como que eu fui trabalhando essas questões. Os elementos aparecendo, então, no começo, os autorretratos que eu comecei a fazer, logo no começo da minha carreira, da trajetória, principalmente pintura em tela. E aí alguns elementos também que foram aparecendo que são muito ligados às narrativas dos mitos, então também apareciam em alguns momentos. E aí eu fui percebendo o quanto essa narrativa me era cara, me era importante. E isso eu fui perdendo a vergonha de trabalhar com isso e cada vez mais fui me aprofundando. Então, esses elementos, essas narrativas, elas fizeram muito sentido quando eu comecei a estudar Jung. E eu tenho até um grupo de estudos que a gente estuda e a gente lê um monte de coisa dele. E eu percebi o quanto o meu trabalho tem essa vocação, ou tem essa linguagem, né? Você viu naquele vídeo da última exposição que eu fiz, onde eu tenho aquele poema, né, que eu coloco, que é um poema que eu fiz baseado na minha trajetória. E que Uhum. é cheio desses elementos e também de elementos que eu gosto muito de pesquisar em poesias também, de autores como o Fernando Pessoa, o Rimbaud, eu sempre gosto de ler, e, e eu vejo o quanto eles são simbólicos também, então isso tem muita afinidade com isso. Então eu sempre vou olhando para esses lugares, pesquisando isso, trazendo para dentro. Aí os projetos que eu vou fazendo têm a ver com isso, né? Então, o projeto, por exemplo, Cartas Poéticas que eu fiz em 2017, você chegou a ver esse Sim, material? Você eu tem? tenho. Você Aham, tem? aham, Então, tenho. é um É material assim lindo. que eu também adoro e acho que foi assim de uma, uma felicidade, uma conquista, assim, encontrar os parceiros que eu encontrei, o Gilmar, depois a própria caixa, né, o material em si ficou Aham. muito legal, eu achei. E o fato de, não, e assim, o fato de eu trabalhar com o Xing, né? Porque o Xing para mim é um material assim muito muito rico, né? Que de auto descoberta, de autoconhecimento, digamos, que todo dia dá para você fazer aí uma leitura pessoal sua e de descoberta, né, desses dos elementos que você tem inconscientes, dos teus deuses e demônios teus anjos e demônios que você tem em volta de si. E é um material que eu gosto muito. E tem outros projetos aí que eu tô pensando e com com esse conceito, com essa perspectiva, né? E é isso. Falei. Ah, mas depois você. Eu não sei se depois, né? Mas assim, a gente começou a descobrir o seu trabalho em outros, como dizer, em outros suportes também, né? Porque eu, pelo menos, né, comecei a ver quando você trabalha com bordado e aquela, acho que a última exposição que você fez, né, que tinha as cadeiras, a colcha e tal. Instalação. É. Isso, ele vem sempre desde o início no teu trabalho artístico ou foram experimentações que você foi fazendo com o Eu, tempo, conforme você também foi sendo, entendendo também melhor o teu trabalho, o que você queria fazer? eu fiz uma instalação, foi em 2018,
eu acho, também no Calil, que eu fiz também uma exposição, que era também uma instalação, que tinha também os vestidos. Acho que foi antes, foi 2000, foi 2000, ano de 2000. E ali já começou a questão das instalações que eu já comecei a fazer, né? Uma ciranda de vestidos. Então, a questão assim das instalações já é uma coisa que eu venho sempre fazendo mesmo. Aí depois eu fiz uma outra, que eram umas roupas também, umas camisetas, e elas tinham uns fios é, uns fios que, é, que tinham um fluido vermelho, como se fosse sangue, porque elas tinham umas estampas de carne. E também tinha essa instalação. Sempre trabalhando, então, assim, a roupa como uma questão da carne, como uma segunda pele. É, e aí essa última fase desses vestidos, eles remetem mais quase para algo etéreo, uma roupa que busca uma como se fosse a pele verdadeira, sabe? Como se fosse Uhum. uma pele espiritual, digamos assim. É mais ou menos essa uma ideia que me ocorreu com o passar do tempo. As ideias, assim, a racionalização dessas ideias, elas surgem muito depois, mas inconscientemente a gente está trabalhando isso, né? E aí depois que você vai fazendo, você vai juntando as coisas e você consegue formular um texto, você consegue escrever sobre o assunto, porque depois já foi digerido, assimilado, é, rearranjado, porque a arte, assim, o processo artístico também é assim, né? Você vai fazendo as coisas meio que soltas, e eu tenho muito essa tendência, eu fico, às vezes faço uma pintura, depois faço um bordado, depois eu faço uma escultura, tem as minhas esculturas em cerâmica, que eu também gosto de fazer. Então, assim, em algum momento essas coisas vão se amarrar. Aí tem a Uhum. história do colar, né? Que é o colar de ágata azul, que é um colar que fez muito parte de umas questões terapêuticas, inclusive, mas depois aparece na pintura. Depois da pintura, esse colar ele precisava, na exposição, né? Na última exposição lá do Palacete, ele precisava tomar um lugar de protagonista. E aí veio a ideia de fazer esse colar assim, mais agigantado para meio que criar o início, né, da exposição. E aí as ideias, assim, as palavras ah, elas servem para amarrar uma ideia na outra. Então o colar ele meio que circula, cria uma grande mandala, uma coisa que você circunscreve num espaço, mas ao mesmo tempo é expansivo. Então você faz várias possibilidades, né, da dialética para poder criar aí um conceito, criar aí uma ideia. Que eu acho que Uhum. tá bem assim, como eu falei, as coisas vão sendo colocadas, eu vou fazendo porque há aquela necessidade naquele momento. E aí, assim, eu tinha feito um vestido um dos vestidos lá da exposição é o vestido que eu fiz para aquele vídeo, a volta, você chegou a ver, né? Que eu Sim. te mandei. Que é um vídeo que foi baseado numa oficina que eu dei no meu ateliê, baseado num conto daquele livro da Clarissa Stess, Stess Píncola, que é da Mulheres que Correm com Lobos. Ela botou vários contos ali no livro dela e ela faz uma análise dos contos. Um dos contos era esse, era a Pele de Foca. E junto com a turma, que eu estava dando a oficina, a gente fez vários processos para chegar numa vestimenta que cada um fez. Então você vê lá no vídeo, cada um com uma vestimenta.
e fizemos cada um o seu texto, e depois a gente fez um apanhado, assim, uns recortes, e aplicando para criar um texto só do coletivo, né? Aproveitando só para. E tá, pode falar. Pode concluir para não. Não, então o vestido que eu estou usando nesse vídeo é um dos vestidos que fez parte depois da exposição no Palacete. Uhum. Eu queria aproveitar o gancho disso que você falou sobre o vídeo, porque tem uma pergunta aqui da Amanda, que está no vídeo, né, também, e ela pede para você falar das exposições que você mais gostou de fazer. Então, eu queria emendar no que você estava falando, desses processos, para tentar entender, se for possível, né? Quanto tempo demora para uma exposição se gestar, assim, né? Para você falar, nossa, eu quero fazer uma exposição disso porque construí essa narrativa, esse conceito, sabe? Então, se você quiser falar um pouquinho das suas exposições, de repente a gente foca nas individuais, né? Porque você já fez várias coletivas, Uhum. enfim. Então, assim, a princípio, quando você tem um projeto, você já tem mais ou menos formulado todas as. O trabalho já está mais ou menos pronto, né? Alguma outra coisa que você tem que ainda ajustar. Uhum. Então, assim, a exposição lá que teve no Calil, que teve aquela instalação, daquelas estruturas, eu já vinha fazendo aquilo já faz tempo, então eu fui formulando aquilo e os trabalhos estavam meio que separados. Mas em algum momento eu vi que o que precisava ajustar, e aí fui ajustando e formei o projeto para a exposição. E teve, assim, quando dá certo, é uma maravilha. Mas tem, né, quantos e quantos a gente não faz de projetos e que não dá certo, né? São vários. E, assim, essa exposição no Palacete, ela era, o que eu tinha, a minha proposta era bem menor. Só que aí, ao longo do tempo, e aí demorou um ano, mais ou menos, para sair, a gente foi gestando, junto com a Rafaela Tasca, para que ela saísse do jeito que ela saiu, e ainda bem que demorou esse tempo todo para que ela pudesse sair desse jeito, porque a ideia era fazer uma sala só, era menor. E aí, quando eu vi que havia possibilidade dela crescer, aí a gente foi, então, pensando em como costurar essas ideias, né, que estavam... E saiu de um jeito que, no começo, não era a minha ideia. E saiu muito melhor do que eu imaginava. Porque, e é isso que é o legal, o artista não pode parar de estar produzindo. E aí, assim, de um ano e meio, mais ou menos, que teve a primeira ideia, para até o final, quando ela realmente aconteceu, eu fui produzindo. E aí, nesse tempo, eu percebi que havia ali um material que precisava ir para essa exposição, né? Então, aí, assim, aí eu deixei de apresentar determinados que não estiveram na exposição para apresentar outros. Então, assim, se eu quisesse fazer uma exposição agora, uma nova exposição, teria material, porque eu deixei de lado alguns, então daria para pensar uma outra coisa. Então, assim, uma exposição, ela muitas vezes é gestada de uma forma bem racional, você já tem ali aqueles trabalhos e tal, e sai direitinho de como você queria, mas muitas vezes é orgânico, vai sendo gestado ao longo do tempo e você vai mudando também. Por isso que é muito difícil quando a gente fala de projeto de lei de incentivo, de você apresentar exatamente o que vai ser, porque às vezes no meio do caminho você precisa mudar. Você precisa, ou por contingências, ou por contingências internas também, você precisa mudar. E é complicado isso, porque
porque para você depois dar conta, né? Você falar, eu mudei por causa disso, daquilo. Hoje em dia já se prevê, né? Já tem um lugar de você poder justificar e tal. Mas até um tempo atrás era mais complicado mesmo. Mas Uhum. o campo da arte, ele tem que permitir isso e, ao mesmo tempo, é tão complicado, né? Para o campo da administração desse lugar, né? Sim, Da administração pública, né? Do dinheiro público em relação ao artista, né? É complicado mesmo. Eu sim. entendo. E E, das suas exposições que você já fez, tipo, aqui em Maringá, assim, não sei como funciona isso no caso do artista, assim, mas tem aqui a favorita, aquela que você mais gostou, que você achou que estava mais pronta, ou sei lá, onde você conseguiu se expressar ou expressar uma coisa que você queria muito, sabe? então, Ou, sei lá, às vezes por eu acho alguma que história ou por essa reação. última exposição, que é a do Palacete, para mim, Ah, é a exposição mais bacana que eu já fiz. Eu acho que ficou uhum. muito bacana, ficou linda. Eu não sei, depois o vídeo, cada vez que eu ou vejo o vídeo e pela narrativa do texto, falando da exposição, não do meu poema, mas quando fala da exposição e tal, eu até me emociono, porque eu acho muito legal, Mas eu assim. chorei vendo aquele vídeo, Cris. Eu sou canceriana, né? Eu vi, tipo, achei lindíssimo. Que legal. Muito E, lindo. então eu gostei demais, assim. Então, o projeto que eu mandei para a Niceto Mate da vez passada, que eu não entrei, eu não Sim, entrei porque eu enviei um documento em JPEG e era em PDF que tinha que mandar, né? sim. Então, assim, não entrei. Tá. Enfim, esse projeto seria um curta-metragem, que inclusive eu ia fazer junto com o grupo que eu criei lá no Ateliê Tabaetê. Eu tinha uns alunos que acabaram virando assim um grupo chamado Coletivo Tabaetê, que foi algumas oficinas a gente fez juntos e produzimos aquele vídeo chamado A Volta. E Uhum. E aí eu tinha então essa ideia, né, desse curta-metragem, tenho ainda no papel, chama-se Flores Bordadas, e esse pessoal do coletivo ia participar, né, como pessoas, como elementos ali do vídeo, enfim. E eu fiquei muito empolgada na época que eu comecei a fazer, porque é um texto que eu fiz, eu já comecei a fazer lá em Portugal, para você ter uma ideia. Comecei a Olha, escrever, é uma coisa assim que eu tenho há muito tempo, assim, de escritos mesmo, que eu vou colocando, e imagens que me chegam e que eu quero muito produzir essas imagens. E, e aí quando eu cheguei né, na obra que eu quero apresentar e conseguir formalizar o projeto. E aí eu pensei de fazer lá no CAC, fazer uma exposição com algumas fotos da filmagem, que eu acredito que vão ficar legais pra caramba. E como no curta-metragem iriam aparecer os vestidos que você viu lá do Palacete, aqueles vestidos que estão lá, eles iriam aparecer também no curta-metragem, iriam fazer parte uhum. de uns figurinos, né? Então eu iria expor essas roupas que eu iria fazer, que estão prontas, né? Eu iria expô-las também na exposição. E teria, assim, uma área ali, que é ali no CAC, que tem ali um canto, que daria para fazer uma mini sala de vídeo. É um Uhum. curta-metragem de 15 minutos, mais ou menos. E estaria ali, assim, durante 2, 3 vezes por dia, seria pensado em reproduzir, em passar esse vídeo lá.
no CAC, né? Era essa a proposta. Além de que também a gente levaria para as escolas, também faria umas oficinas nas escolas, falaria um pouco sobre cinema, sobre mais videoarte, né? Ligada à videoarte, um pouquinho do nosso processo, e passaria o filme para Eu opa, vi. o público está e falaria e passaria para os adolescentes, né? Seria para um público um pouco mais velho. Mas, enfim, isso é um projeto que eu pretendo fazer. E, quem sabe o próximo Aniceto eu entre e aí a gente faz. Aí eu acho que vai ser. Aí seria a exposição que eu ia mais gostar. Então, assim, respondendo a tua pergunta, a exposição que eu mais gostei foi a do Palacete, porque também o espaço é maravilhoso, né? O espaço ajuda muito. Aqui em Maringá é muito difícil você fazer uma exposição que 100% você ame. Aquela que eu fiz, que chama-se Manense, que tinha aquela cama e aquelas estruturas. Foi uma exposição que eu gostei, assim, os trabalhos, eu gostei muito dos trabalhos. E os trabalhos do Paulo também, que era uma exposição, na verdade eram duas individuais, né? Porque o Calil ali tem ali duas salas separadas e que a nossa exposição ela não se relacionava uma com a outra, mas eram duas pessoas que estavam ali fazendo pelo mesmo. Era o convite às artes visuais. E no convite a gente fez, na verdade, duas exposições. O que eu poderia ter feito sozinha, ter pego todo um mês só para mim, mas o que eu acho assim que já tem tão pouca coisa em Maringá e assim tão poucos espaços e aí eu queria só usar uma parte ali do Calil e teria a outra parte para ser usada. E então vamos usar, o Paulo usa uma parte, eu uso a outra. Só que aí seria assim, quase injusto porque demanda muito trabalho, né, de cada um de nós. E a gente está recebendo a mesma coisa do que uma outra pessoa num projeto único, né? A gente tem ali um projeto que, na verdade, são dois. Mas tudo bem. A gente sabia disso e ok. Mas o espaço é muito ruim, o espaço do Calil Haddad. A gente tem um espaço que, tudo bem, graças a Deus que temos, tal, mas tem um chão que é reflexivo, que é uma hora é cinza, outra hora é preto, um teto feio pra caramba. Aí você não pode botar prego na parede, porque reclamam. São umas coisas assim que, né? É uma tristeza. Então, assim, a gente tem agora o CAC, né, que infelizmente ficou tão pouco tempo aberto, né, que logo veio a pandemia. Eu estava falando aqui para quem está ouvindo, não sei quem está ouvindo, mas estava falando assim que a exposição do Palacete, ela iniciou em março do ano passado. E aí logo veio a pandemia. Ela ficou, esse tempo todo que o Palacete ficou fechado, ela ficou lá dentro, né? Ela ficou... E até por isso que no meu poema eu falo, né, assim, de isolamento, de exílio, porque parece que o meu trabalho estava lá exilado, né? E eu falo dos Agostinhos, porque, na verdade, o Palacete ele foi construído o dono chamava-se Agostinho. Agostinho Leão Júnior, né? E aí eu faço essa brincadeira no poema que eu escrevi. E exílio porque estava lá, né, sozinho, ficou lá com umas almas perdidas, né, aqueles fantasmas. E agora, como é que... Não, Como então que... aí em dezembro, finalzinho de dezembro, eles reabriram o Palacete cheio de regras, né, de isolamento social, distanciamento e tal. E aí reabriram, teve uma pouquíssima visitação nesse meio tempo, né, mas aí já fechou, porque eles já estão organizando uma outra exposição. E aí já encerrei a exposição lá. aí ficou o registro. Ficou o registro do vídeo. Teve uma pergunta aqui acima do Vinícius que eu achei bacana. Vou fazer ela para você. Ele pergunta, Cris, a dupla ideia entre o traço real de suas produções
versus os temas do surreal é uma questão proposital da sua obra? Como é que é? O traço real A versus... do, o traço real versus os temas do surreal. O surreal e o traço real, eles estão interligados. Ah, eu fiz aqui alguma besteira que eu não estou conseguindo tirar. Peraí. Pronto. Coloquei um oi para... O traço real, vamos ver se eu consigo entender o que ele quis dizer com isso. A narrativa baseada numa realidade, né? Me parece que é isso que ele está falando. Então, por exemplo, eu tenho uma obra bem figurativa, mas que no espaço em que ela está inserida, no lugar, nas cores, ela se torna fora dessa realidade que a gente normal, digamos assim. Mas Uhum. esse surreal, na realidade, ele uma narrativa desse mundo interno, do mundo interno de todo mundo. Ah, ele. E aí, assim, esse mundo interno, ele é surreal, ele é para além desse real, ele é supra-real. Então, a gente vai ter essas imagens figurativas do mundo Uhum. real, porque nosso inconsciente é formado, né, através dessas linguagens, desses elementos que a gente traz desse mundo real, e aqui a gente processa, aqui dentro a gente vai processar de uma forma dando outros significados. Esses outros significados é que aí ele talvez chame de surreal. Sim, é bem proposital, mas esse proposital ele não vem de uma forma racional. Eu vou explicar. Porque existem vários modos de você acessar esse lugar, esse mundo. E o processo artístico, eu penso muito no processo artístico como sendo um processo que você tem que casar esses dois elementos, os elementos da Uhum. razão e os elementos desse mistério, desse lugar aí que é um lugar que é um não lugar, que é um lugar que você não sabe direito ainda para onde vai. E quando você junta esses dois, é que você então pode, digamos assim, é que você dá então corpo para a tua arte, para o teu trabalho. Você está dando um corpo. Porque você juntou então o mundo racional com esse mundo surreal, vamos assim dizer. Você juntou esses dois. Uhum. Tem uma coisa. Pode falar. Não, ia perguntar se tem uma coisa de sonho, né? Que tem um pouco essa atmosfera Sim, onírica, assim. E aí com é que ele fala certeza. que consegue captar cenas praticamente impossíveis. Parece que tem, né, uma coisa de uma mente, né? Então, a maneira como eu acesso esses lugares, eu propositalmente busco a, acessar e fazer esses exercícios. É, Mas porque você aí fala quando... do Jung também, né? Tem... O quê? Porque tem, eu lembrei do Jung agora, aí, que tem essa Então, coisa também. Não exatamente. E tem aí como quando não ter. não tem como. E aí assim, então é proposital? Eu estou estudando, e eu faço alguns exercícios que é propositalmente para buscar isso. Só que aí quando você está no exercício, você tem que se deixar levar. Você tem que e assim, vai acontecer de você ter as suas resistências. Você tem as suas resistências, os seus medos, os seus demônios que estão ali te fazendo medo para que você não acesse determinadas coisas, ou demônios até vestidos de anjos, né? Porque a gente às vezes tem imagens que nos distraem. E o mundo real também, o mundo concreto também é cheio de coisas para nos distrair, para nos desviar desse lugar. E quando a gente se desvia
desse lugar podem acontecer de você criar coisas meio vazias. Acontece, né? De você criar coisas vazias. Você está ali fazendo, como acontece às vezes você olha para alguma obra de algum artista e você não sente nada. Você olha, é bacana. Poderia até decorar ali o meu consultório, sei lá. Por que não? Né? Aham, Bacana. aham. Mas é só isso. É vazio. Uhum. E, e tudo bem também. Eu acho que não é que todo mundo também tem que acessar isso. Não acho que tem que ser assim para todo mundo. Eu acho que tem pessoas que têm essa tendência, têm essa busca, e tem outros que não. E no mundo há espaço para tudo isso, né? Para esses lugares. O que eu acho que é o perigo é que, diante do mundo democrático que a gente vive, tudo que é permitido, né? Confunde-se então que tudo pode ser arte, né? Tudo pode ser arte, realmente, mas desde que você tenha ali aquela alma, você enxergue realmente a alma. Mas às vezes a pessoa ela tá felizinha, ela tá bem, ela tá alegre, ela tá achando que tá com a alma ali, mas ela tá só repetindo um padrão. Porque quando ela acessa esses lugares, vem um monte de coisa bonitinha falando para ela, faça assim, faça assado, e não deixa ela entrar. Porque a entrada, eu já vou então dar aqui um spoiler, a entrada é para ir para o inferno. Não tem? Você vai sofrer um pouquinho, sim, e às vezes é complicado, viu? Dizer assim, porque todo artista é um sofredor. Infelizmente, é verdade, não tem, parece lugar comum, mas é um sofredor no sentido de que você tem que se despedir de algumas coisas, você tem que olhar para esses lugares difíceis, né? Enfim, assim, e aí, assim, é trazer essas coisas então, que eu estou falando, que eu acesso e tento trazer para esse lugar aqui para fora. E quando eu trago aqui para fora, eu penso assim, que ferramentas eu tenho? Eu tenho a cerâmica, eu tenho a pintura, eu tenho vídeo, tenho tecnologia. O que eu quero fazer com esses elementos que eu trouxe? Né? Como que Uhum. eu posso construir algo que seja legal também? Porque aí também vai a erudição que você também carrega ao longo da tua jornada, né? Da tua trajetória. Se você é uma pessoa mais naif, não estudou tanto, mais autodidata, não impede que você também tenha uma obra bacanérrima, né? Você pega o Bispo do Rosário e ele tem uma obra que é de uma potência que eu fico pasma, né? E ele não é erudito, mas aí ele traz aquilo com uma força que não tem como não se sentir arrebatado. E aí, assim, você trouxe lá aqueles elementos que você está trabalhando e você tem um instrumental muito bom, é como você tocar muito bem violino, né? E aí você consegue compor uma música maravilhosa e tocar maravilhosamente bem, porque você está trabalhando essas questões também. Agora, você também pode ser só um bom tocador de violino, né? Você pode ser também só um bom é, artista de saber manipular muito bem as tintas, as cores, as formas e aquilo ser bacana. É como eu falei. Só que né? E a gente se impressiona com o virtuosismo. É impressionante, né? Só que a gente tem que Sim. ter esse discernimento, né? E às vezes é difícil, porque a gente fica arrebatado, às vezes, mais pelo virtuosismo do que pela alma que está sendo ali passada, né? Do Ne- artista. ne- Nesse momento de pandemia, de isolamento, você produziu alguma coisa? Assim, esse momento ele teve algum impacto nessa tua Sim, produção? E foi com para a tela? certeza.
Eu falo, e o Paulo também fala isso, assim, para nós, enquanto artistas, mudou muito pouco. Porque o que mudou para mim, mudou mais para mim do que para o Paulo, porque o Paulo ele vai para o ateliê dele, volta, vem para casa, o que diferenciou foi a vida social. Mas a vida de artista é igual. Agora, eu tinha as aulas, né, que eu dava. E adorava dar aula, porque para mim era também uma experiência também, assim, que eu achava muito rica, aprendi muito. Porém, também me dividia. E agora eu estou percebendo assim que eu estou me dedicando mais ao meu trabalho mesmo, e ao estudo também, que eu gosto de estudar. Então, assim, estou podendo me aprofundar mais nesses estudos desses símbolos, dessas questões aí da magia simbólica, da alquimia, hermetismo. Eu adoro esses temas, então foi um momento que eu aproveitei para entrar mais profundamente nisso, né? Então, para mim, foi bom, mas chega uma hora que enche o saco, a gente quer ver os amigos, tomar uma cervejinha, né? Uhum. Já tá na hora, assim. Eu vou te dizer assim, gostei muito dessa relação mais interna mesmo, porque eu gosto, minha família toda gosta, assim, a Laura, o Juliano, nós todos somos pessoas muito caseiras nesse sentido, assim, porque nosso trabalho é em casa, né? Então a gente gosta como dessa rotina, mas às vezes pesa, né? Acho que pesou para O todo mundo, Paulo, né? Não tem... sim, sim. O Paulo até perguntou se as aulas vão voltar, como é que tá a sua expectativa aí para o Então, eu futuro? penso que vai voltar de uma outra forma. Assim, eu não vou mais dar essa aula como eu dava, assim, de uma vez por semana, ter uma turma. Eu tinha várias turmas, tinha umas 4, 5 turmas. Então, agora eu estou pensando seriamente, talvez, em fazer, assim, oficinas, assim, uma oficina de 3, 4 dias de criatividade, oficina de 3, 4 dias sobre desenho básico ou sobre aquarela. E aí é um pouco mais intenso, né? Mas menos tempo, porque aí eu não fico tão amarrada. Então, talvez eu volte nesse outro molde, não mais como era, sabe? Uhum. Para mim vai ser mais interessante de outro jeito agora. Sim. Para ir finalizando, Cris, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é difícil não perguntar também. Queria saber como que se dá esse encontro artístico, né, entre você e o Paolo, porque vocês já fizeram várias coisas juntos, são parceiros e tal. Como que é esse diálogo Ah, artístico, é sabe? bem tenso. Paulo É. é uma personalidade muito forte e eu também não deixo ficar para trás. Então a gente tem momentos assim bem intensos mesmo, mas acho que nós somos muito parecidos em algumas coisas, assim, de querer ir a fundo em algumas questões mesmo, sabe? Assim, somos muito parecidos e muito diferentes ao mesmo tempo. É engraçado isso, mas a realidade é essa, assim, parecidos em uns aspectos, e em outros completamente diferentes. E isso é uma jornada muito longa dos dois juntos, né? Eu estou muito mais tempo junto com ele do que comigo mesma, né? Sozinha. São 30 anos, é muita coisa. E, e a gente aprende muito um com o outro, assim, é incrível, assim, como que a gente aprende. E não existe como você aprender nesse mundo sem se relacionar com, com o outro, né?
E quando você tem alguém tão perto o tempo todo, né, você tem que aprender a questão de limite, tem que aprender a olhar como que é esse outro, né, dentro das suas diferenças mesmo que o outro tem. Mas é muito enriquecedor mesmo, é muito legal, muito bom. Legal. Ele Eu falando aqui, ó. recomendo, assim, alguém, se alguém quiser ficar com alguém, mas, assim, eu recomendo, essa besteira que eu falei, mas, assim, quando ficar com alguém, que fique mesmo, de verdade, assim, o momento que for, sabe, assim, de ter a relação como algo precioso, sabe? Dure o tempo que durar também, eu acho que isso é tudo muito, não dá para engessar, assim, isso é o melhor, não. Mas eu acho que o que dá para falar tenta extrair o melhor realmente dessa condição, né, de um e outro, né, dessa relação, que acho que isso é em tudo na vida, né? Tudo que você faz, tudo o outro é como o outro pode ser muita coisa, pode ser o mundo, pode ser a natureza, pode ser claro que o outro enquanto ser humano é o teu espelho, tanto positivo quanto negativo. E aí é que você vai mais aprender mesmo. Mas todas as coisas da vida podem te fazer. São pedagógicas, né? O mundo é pedagógico. Você está sempre aprendendo. Se você não aprender com o mundo, é porque você está uma boboca, né? Então, eu acho isso. Como é que, e como é que você vê assim esse reflexo, né, nos filhos, né, com os trabalhos, porque são artistas também, né, a Laura e Juliano, e de certa forma são trabalhos que também dialogam, né, também estão próximos dos trabalhos seu e do Paolo, né? A gente vai percebendo assim as afinidades, né? Que assim a Laura tem com o Paolo, alguns elementos que são muito fortes que aparecem, embora ela tenha também umas vertentes do trabalho dela que também apresentam também umas afinidades comigo, mas eu vejo já o trabalho dela e já vejo a Laura. Assim, por mais que nós estejamos ali, porque somos, lógico, somos esses pais, não só biológicos, mas pais também intelectualmente dizendo, artisticamente dizendo. Eu acredito que a gente tenha tido essa importância, né? É lógico, mas eu vejo assim muito, assim, que me deixa muito feliz. Eu vejo a Laura, eu consigo enxergar, assim, não vejo mais. Por mais que as pessoas falem, mas tem ali influência, não tem, mas daí, né? Quem que não tem influência do quê, né? Normal. Normal. E ainda mais ela, com 22 anos, muito nova, vamos combinar, né? E aí eu vejo ali nela tanta potência, isso me deixa muito feliz, muito mesmo. Assim, é uma coisa que me orgulha. E o Juliano, ele tem essa relação com o desenho, né? Com querer destrinchar esse desenho e criar essa potência aí no grafite que ele quer, que ele tanto busca, mas é algo muito mais delicado, assim, é uma vivência, é uma experiência muito dele, muito íntima. E o trabalho mesmo dele relacionado às artes parece que é mais ligado à, à comunicação visual, tal, que ele está fazendo já alguns trabalhos. Então, assim, tem a coisa artística, ela é muito íntima, né? No caso do Juliano, é muito ainda, não é ainda, ela é desse jeito, desse modo que se apresenta, né? E, enfim. E aí tem essa semelhança com o meu trabalho acadêmico, e que ele foi por esse caminho. Mas também vejo, assim, quando eu olho para o trabalho do Juliano, também vejo e enxergo o Juliano também. Eu acho também que eles se tornaram pessoas bem, e são de uma personalidade, assim, muito peculiar, cada um dos dois mesmo. Uhum. E pessoas também incríveis, assim, para conversar, para a gente trazer questões filosóficas. São pessoas, assim, que
sempre tem material ali para a gente bater papo, pra gente conversar. Então, isso é uma coisa muito, muito legal, assim, de ter esse núcleo de afinidades, de pessoas afins, sabe? Hum, Porque muitas famílias você não tem essa relação, né? Assim, de pai, mãe, irmãos, que tenham essas afinidades. O Juliano e a Laura, eles se falam quase todo dia, eles são muito unidos. Então, isso é uma coisa, é uma conquista, muito bom. sim. Cris, eu sei que você acho que já cansou de falar, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para puxar aqui para minha a brasa para minha sardinha, que é perguntar um pouquinho da tua relação com o teatro. Porque você falou que já fez teatro, e também tem toda a sua relação com figurinos, É cenários, você já fez verdade, várias a gente coisas, fez várias né? coisas, é. Conta Então, um pouquinho. eu, assim, antes de ser artista plástica, a minha ideia era assim, eu vou ser artista plástica, mas eu quero fazer teatro. E tinha esse sonho também de ir para o teatro e por isso que quando voltei de Portugal fui procurar lá o teatro da UEM, no TUM. Trabalhei lá com o Eduardo e com o Lutero, a gente começou a fazer uns estudos e eu era muito... Chamavam, você é a Cacilda Becker, dramática. Era bem legal. Mas durou pouco, porque aí, logo em seguida, eu fiquei grávida e casei. E aí, assim, como eu estava muito focada na questão das artes visuais, porque está casada com o Paolo, eu fui me distanciando. Mas sempre, assim, eu tinha convivência com o pessoal e é, a Eliane Garcia, que era muito amiga nossa, era da dança lá da prefeitura. Então a gente fez vários figurinos e cenários para ela. Fizemos para Laura Chaves também um figurino que ela de uma peça que ela elaborou e levou adiante bastante tempo. E sempre gostei também. É uma área assim que eu acho muito, muito gostosa, assim, adorável. Se quiser ainda me convidar, eu topo, porque eu acho uma delícia fazer figurino, cenário. O Paolo se envolve também bastante, eu e o Paolo. E, e aí a gente dá um monte de pitaco, assim, a gente adora. Ai, que massa. Que legal. É porque o artista Beleza. plástico, né, mexe com essa questão da visualidade. Não tem como não ter essa relação, né? Então, cenário e figurino é uma coisa bem próxima, assim. Eu fiz o curso de moda também, né? E a moda é uma coisa muito próxima. O Paulo também gosta muito da questão da moda. Então, a gente tem muitas afinidades nesse sentido. É Sim, isso. sim. Que legal. Cris, eu adorei o papo. Espero que você tenha gostado Eu também. adorei, falei pra caramba. É bom, né? É E bom revisitar também toda a história, né? Que muita gente acaba não conhecendo, né? Eu é, tenho percebido. A gente não se conhece muito bem, né? exato, e assim, Maringá tem essa dificuldade, né, de ter esses espaços. Por exemplo, essa exposição que eu falei do Palacete poderia vir para Maringá, mas não tem um espaço adequado. Tem uma exposição É, muito legal para se fazer aqui. Mas aonde? Não tem como. Então, pois é. deixar por enquanto. Esperamos, né, que em breve possamos ter aí um museu Quem sabe? que tenha Sei boas lá. instalações, né, para os trabalhos artísticos. Pois é. Então, te agradeço pela disponibilidade, agradeço para todo mundo que acompanhou aí. Eu que agradeço também, obrigada. Legal. Mas, e Shell, daí, foi ótimo. e aí pedir para quem de repente ainda não acompanha,
a Dois Coelhos Comunicação e Cultura, ou a Cristina Agostinho, o Ateliê Tabaitê, para seguir, para acompanhar aí os trabalhos. Mandar um beijo para o Paolo, que eu adoro. Logo espero conversar com ele também aqui. E é isso. Vou deixar a live salva aqui para quem quiser ver desde o começo. Obrigada, E é Rachel. isso. Foi muito legal mesmo. É bom dar uma revisitada em todas essas coisas, assim, e falar um pouco, né, da cronologia, da trajetória. É isso mesmo. É, Obrigada pela oportunidade. obrigada. Beijos. Até Tchau, tchau. mais. Até mais. Tchau, tchau.